Olá, querido aluno do EJA, nós voltamos com a correção das atividades do quinto bloco do oitavo ano e agora nós vamos para a atividade de número 4, vou apresentar para vocês. Muito bem, a atividade de número 4, ela apresenta um texto para a gente, cujo título é Era uma Vez. É um texto bem interessante. E esse texto, que é bem interessante, da Luciana Zandroni, é uma mensagem de Luciana Zandroni para o Dia Internacional do Livro Infantil e Juvenil de 2016. Traduzida e divulgada nos 64 países membros da IB. Então, essa descrição está no final do texto, é muito importante você ler a descrição também, porque essa descrição pode facilitar a resolução do problema. Okay? E aí tem uma série de perguntas de interpretação de texto, de análise e reflexão textual, e vamos lá resolvê-las e refletir sobre elas. A pergunta número 1 traz o seguinte para nós. A pontuação é empregada, muitas das vezes, em um texto não somente para indicar o final de uma frase, mas também criar efeitos de sentido. Que efeito de sentido provoca o uso das reticências nesse trecho? Abre aspas, ele tira um pedacinho. Era uma vez uma princesa? Não. Então, ele fala pra gente que os pontos, né, as pontuações, elas servem, né, tem sua função dentro de um texto para poder indicar, né, as suas especificidades, né, a interrogação, as perguntas, dúvidas, os pontos finais, indicar términos de frases, as vírgulas, né, que tão complexas, né, difíceis, né, como é que eu coloco vírgula, né, que tem tantas funções de colocar a vírgula. Desse modo, ele coloca aqui especificamente as reticências. E por que a reticência está sendo empregada? É a pergunta. Vamos ler esse trechinho mais uma vez. Era uma vez uma, três pontinhos, princesa, não. Esse é o trecho. Então, é necessário nós entendermos quando nós usamos reticências. Reticências, geralmente, nós usamos para exprimir um pensamento, né, de um pensamento do próprio narrador, ou talvez a interrupção de alguma coisa, ou talvez alguma dúvida. Porque, né, a gente vê essa interrupção de uma ideia, na verdade. Era uma vez. Ele poderia começar diretamente com o que era. Mas quando se fala era uma vez, já fica na nossa mente todo aquele contexto, né, de Disney, aquele contexto assim de conto de fábulas, era uma vez um conto de fábulas, né? E a gente fica com aquela ideia. Então é uma interrupção da ideia. Ele já pensa na sua frente. Era uma vez uma princesa? Era uma vez uma... Então você vai pensar, uma princesa, um príncipe, era uma vez a princesa? Não. E esse não é bem curto, é um não bem seco. Não, ponto final. Não tem exclamação, mas é um não com ponto final. Então, essas reticências, nesse caso, é um caso muito comum do uso dessas reticências, que são aqueles três pontinhos, que é a interrupção de uma ideia também. Então, quando uma ideia ela está estabelecida, estava crescendo, tinha uma ideia lá. Você há de concordar comigo? Era uma vez uma... Ele estava continuando, de repente, esses três pontinhos de reticências eles interrompem um raciocínio. Vocês conseguem entender isso? Era uma vez uma... Esses três pontinhos interrompem o raciocínio. Princesa, ele meio que corta e ele já oferece uma palavra para você, fazendo essa interrupção de uma ideia. Okay? Basicamente isso, pessoal. Na dúvida, você pode pesquisar também no seu computador, né, as funções das reticências. Isso vai ficar, alguns exemplos ali, vai ficar mais claro para você. Okay? Vamos para a pergunta número 2. Outro recurso que podemos empregar para criar efeitos de sentido é a repetição de letras ou sons. O que a repetição da letra O sugere nesse trecho? Ok, então ele está falando que outro efeito também é a repetição de letras e sons, né, que os fonemas nos trazem, e ele quer saber qual é o sentido, né, o que essa repetição sugere, o que remete a gente com a letra O sendo repetida. Vamos ler o trechinho. Era uma vez uma biblioteca e também era uma vez a Luísa, que foi à biblioteca pela primeira vez. A menina andava devagar, puxando uma mochila de rodinhas enorme. Ele quer saber esse enorme. Qual o sentido que dá? Porque a autora quis colocar esse enorme, essa repetição da letra O diversas vezes. Bem, quando eu penso nesse caso específico, eu penso que a repetição da letra O, ela dá uma sugestão que a mochila de rodinhas era muito grande.
Sabe quando você quer tentar expressar isso, mas no texto a gente não tem toda essa linguagem que a gente consegue falando, né? Eu tinha uma rodinha, ela era enorme. Fazendo isso, você pensa que era muito grande, muito grande. Agora fala assim, era enorme. Tipo, eu tinha uma mochila, era enorme. Eu tinha uma mochila, era enorme. Olha a diferença. Eu tinha uma mochila e ela era enorme. Eu tinha uma mochila e ela era enorme. Esse enorme, repetição da vogal O, nos dá a sugestão que essa mochila era muito grande. E também, por que é colocado assim? Lembrando lá que nós lemos no finalzinho do texto, que era um texto de literatura infanto-juvenil. Ou seja, é um texto destinado para as crianças. Né, para um público de 13, 14 anos, 12 talvez, né, uns pré-adolescentes. Então, tem uma linguagem didática também, uma linguagem para aprender uma criança como se fosse uma contação de histórias. Só que a contação de história, a gente pega o texto e ele vira magia. Agora, num texto, a gente pode que vai contar uma história, a gente pega a magia e coloca no texto e ela volta a ter vida como um adulto lê para a criança. Essa sugestão de letra O também faz que toda essa ludicidade, essa magia também fique, né? Quando um adulto conta isso mais empolgado, pode dar esse efeito bem legal, ok? Vamos para a pergunta 3. A que se refere a palavra destacada? Então tem uma frase e tem uma palavra em negrito e vamos ver aqui. Essa palavra tem uma função ali e ela está se referindo aqui. Vamos ver esse trecho. Ótimo, Luísa. Vou fazer a sua carteira de sócia. Enquanto isso é a palavra destacada, pode escolher o livro. Você pode escolher o livro para levar para casa, tá? Então, enquanto isso se refere a quê? Isso o quê? Vamos ler e a gente vai conseguir, através dessa leitura, identificar. Geralmente a gente consegue identificar a função de uma palavra lendo um contexto e vai ficar muito mais claro. Ótimo, Luísa, vou fazer sua carteira de sócia. Enquanto isso, pode escolher o livro. Isso que? Enquanto ela faz uma carteira de sócia. Então não tem muita complicação, é bem fácil mesmo, exercício de leitura. Enquanto a bibliotecária, né, podemos dizer assim, enquanto ela faz a carteira de sócia, Luísa, ela vai escolher um livro. Então, enquanto isso o quê? Isso sempre vai remeter a algum elemento que já foi dito anteriormente na última frase. Então, enquanto isso, então você vai ter que ler a última frase para entender. Não adiante. Leia tudo, mas o isso vai ficar claro quando você lê anteriormente. Ok? Sem problemas. Vamos para a pergunta 4. A pergunta 4 diz assim para nós. Com que finalidade foram empregadas juntos o ponto de interrogação e o de exclamação na fala de Luísa? Okay? Então ele dá uma frase aqui, ele retira do texto, ele quer saber por que essa frase ela tem interrogação e exclamação. Só um? Perguntou desapontado. Esse só um tem interrogação e também exclamação. Então a finalidade disso, de ter uma interrogação e uma exclamação, vamos pensar assim. A função da interrogação é duvidar, é perguntar, certo? A função da exclamação é fazer com ênfase, né? É algo meio que exaltado. Então é exaltado, vem a exclamação, uma exclamação é mais profunda, é mais intensa. E a interrogação é uma dúvida, é um questionamento. Então, quando nós pegamos esses pontos de interrogação e juntamos, nós só agregamos o que eles têm para formar um efeito plus, um efeito maior. Então, é uma dúvida mais intensa. Os dois não se anulam, eles só acrescentam. Continua sendo uma dúvida, sim. Continua sendo um questionamento, sim. A interrogação está lá. Mas essa exclamação faz ser intenso. E continua sendo intenso, sim. Continua sendo agitado, sim. Então é uma interrogação, um questionamento intenso, uma pergunta intensa. E isso continua dentro desse caso. Ok? Vamos para a questão número 5. Que efeito de sentido a repetição do verbo, abre aspas, procurou, causa neste trecho? Luísa puxou a mochila e procurou, até que achou seu favorito. 2 pontos, Branca de Neve. Então aqui tem 2 procurou, ó. Luísa puxou a mochila e procurou. Ele quer saber o que a repetição dessa verbo procurou, causa nesse trecho. O que você colocou?
Ele trouxe alguma coisa, trouxe sim. E o que ele trouxe? Você conseguiu identificar? O que você colocou na sua resposta? Você pensou? Se você tiver dúvida, você pode perguntar para alguém da sua casa e não há problema nenhum nisso, ok? Eu coloquei aqui, dei uma ênfase nessa procura, sabe? Procurou e procurou. Então não procurou uma vez só. Quando eu leio, eu penso nisso, que ela não procurou uma vez só. Ela procurou mais de uma vez, procurou e procurou. Dá um efeito na procura, uma ênfase nessa procura. Tem a frase inteira, mas a ênfase fica nessa procura. Um efeito da estrutura narrativa, uma ação contínua. Sabe, me lembra um verbo, o verbo remete a ações, certo? Perfeito? O verbo remete a ações. E quando fala procurou, procurou, eu penso em uma ação contínua. Uma ação que é continuada, sabe? Procurou, fez uma ação. Procurou, fez ação. E era a mesma ação. Me faz pensar que é uma ação contínua. Me faz pensar, quando eu leio isso nessa narrativa, que é um efeito que ela fez. Uma frase do dia a dia. João perdeu o lápis. E ele procurou e não encontrou. Agora é só falar, João perdeu o lápis, procurou e não encontrou. Olha só, a ênfase que eu dou no outro procurou, do João, procurou. Quando a gente repete, né, esse verbo, olha a ênfase que a gente dá nessa procura. Foi uma procura muito intensa, foi uma procura muito contínua, foi uma procura que talvez resultou em nada, não interfere no resultado dessa procura. Lógico que quem procura acha, mas não porque procurou muito que achará logo. Esperamos que sim. Mas a questão não é nem se ela achou ou não achou, mas a ênfase em procurar. É esse estilo que você pode fazer na sua escrita, às vezes, se você for construir uma narrativa ou ler uma outra narrativa e encontrar esse estilo também, que é essa questão. A repetição dos verbos dá uma ênfase na ação e pode deixar ela contínua também. Próxima e última pergunta, a questão 6. O que a menina quis dizer ao final do texto, quando responde à mãe, chegamos? Chegou, filha? Chegamos. É muito interessante, mas só vai fazer sentido se você ler o texto. Ao você ler o texto, você perceberá que a menina está sozinha. Ela está sozinha, mas a mãe perguntou, chegou? Ela falou, chegamos. E, então ela não falou, cheguei. Seria o certo, ela estava sozinha, no singular. No singular, né, ela é uma pessoa, cheguei. Agora, chegamos estaria no plural. Por que ela usaria chegamos? Mais tarde, a menina entrou em casa na maior alegria. E a mãe gritou lá de dentro, chegou, filha! Chegamos! E ele quer saber isso. Por que ela usou plural? Bem, ela usou plural e vai ficar claro quando você ler o texto, eu tenho certeza que você leu e acertou, que ela estava com o mundo na imaginação. Ela estava, né, juntamente pensando com todos os personagens, né, com o Gato de Botas e assim outros, né, que ela pensou. Então, quando ela estava com a cabeça, né, nas nuvens, ela sentiu como se o Gato de Botas saísse do livro. E tem até um trecho antes da mãe chamá-la, que é assim, o Gato de Botas, num passe de mágica, voltou para o livro. Então a imaginação dela estava tão aguçada que ela sentiu que os personagens saltaram no livro, ou que ela entrou no livro também. Mas esse plural é devido aos personagens. Você já teve essa sensação? Uma sensação de ler algo que te faz mergulhar nos livros? O que você sente quando você lê um livro? Ler é muito importante. Será que você já teve essa sensação de mergulhar em um livro, assim como Luísa? Você não sabe se você entrou no livro ou se os personagens saíram no livro? É uma experiência inesquecível. As crianças têm uma facilidade maior com essa imaginação, mas para os adultos não é impossível. Então leia um livro. Nesses dias que estamos em casa, sem estar na escola, leia uma história e desfrute da companhia de inúmeros personagens que vão contribuir para o seu aprendizado. Encerramos por aqui a correção do 5º bloco de atividades do 8º ano. E nos vemos nas próximas videoaulas. Ok? Não esqueça de fazer a sua atividade. Acompanhe o blog da escola. Até a próxima. Um grande abraço e bons estudos. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Até a próxima. Bons estudos.